Você sabe qual que é o maior mandamento da Bíblia? Vou ler para você. E está em Marcos capítulo 12, versículo 28, que diz o seguinte: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. E aí diz agora qual que é o maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Meu nome é Gustavo Barbosa. Fico muito feliz de ter sua presença aqui. E eu quero contar uma coisa para vocês que eu sempre questionei a minha adolescência toda, sempre busquei isso, saber qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Como que eu posso, assim, estar no centro da vontade de Deus? E muitos anos depois, eu ouvi uma história que um jovem chegou para um senhor muito sábio, perguntou a esse senhor qual que era o lugar preferido dele. E esse senhor respondeu para ele o seguinte: Meu filho, não existe lugar favorito, existe a pessoa favorita. Quando nós estamos com a pessoa favorita, o lugar se torna favorito. Naquele momento eu entendi qual que é o sentido da vida. A vida ela não tem sentido por si só, a menos que nós tenhamos a presença de uma pessoa, a presença do Espírito Santo. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, a nossa vida ela passa a ter sentido, tudo começa a fazer sentido. Quando você tem a presença do Espírito Santo, é como se você colocasse um óculos, que você começa a enxergar Deus em tudo, você começa a ter mais discernimento do que é puro, daquilo que é impuro. Você sabe separar o que é justo do que é injusto, o que é certo do que é errado. Você tem mais prudência, mais maturidade. Quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, como eu disse, você passa a ter mais discernimento, mais sabedoria. E, Gustavo, o que que isso tem a ver com o versículo que você leu? Tem tudo a ver. Sabe por quê? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a sabedoria em si, mas o Espírito Santo ele é o amor. O Espírito Santo ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então, se o sentido da vida é ter a presença do Espírito Santo, é a mesma coisa que eu disser para você que o sentido da vida é você amar. E talvez você é um homem, você está vendo esse vídeo, você vai falar, Gustavo, como assim amar? Que amar? Eu vou te explicar o que é amar. Tá? Você passou a vida inteira achando que amar é um sentimento, achando que amar é a mesma coisa que paixão, do que aquela paixão que você teve na sua adolescência por aquela menina, por aquele rapaz. Mas isso é paixão. Amor é diferente. Amor não é um sentimento. Amar, você sabe o que é amar? Amar é você dar o seu melhor. Quando você faz algo com amor, quando você vai capinar um terreiro com amor, significa que você está fazendo o seu melhor. Você está fazendo o seu melhor. Você está capinando da melhor forma. Quando você, talvez você é uma pessoa que faz o café da sua empresa.
O que é fazer com amor? É dar o melhor que você tem, é você fazer aquilo da melhor forma que você pode. O que é amar as pessoas? É você dar o que você tem de melhor para as pessoas. O que é amar a Deus? É você dar o que você tem de melhor para Deus. E a Bíblia diz que nós devemos amar primeiro Deus como nós mesmos. Aliás, me perdoa, eu falei errado. Nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas se nós não amamos nós mesmos, como que nós vamos amar o próximo? Você já percebeu aquelas pessoas que não gostam das outras pessoas? Aquela pessoa, ela tá confessando que ela não ama nem ela mesma. Como que você vai amar os outros se você não se ama? Entende? E a Bíblia diz: ame a Deus e ame as pessoas. Não adianta você falar que ama a Deus, mas você fala mal do seu próximo. Não adianta você falar que ama a Deus, mas você julga as pessoas que você não conhece o coração delas, porque só Deus conhece. Você julga as pessoas pela aparência, mas Deus julga as pessoas pelo que ele vê no coração. Você não vê o coração delas. Às vezes aquelas pessoas que você não bate de frente porque ela usa uma roupa diferente, ela usa um penteado diferente. Você julga essa pessoa pela aparência, mas Deus olha o coração. E talvez o coração daquela pessoa está mais puro do que o seu, que vai na igreja todos os domingos. É, está entendendo? Então, às vezes nós buscamos estar na presença de Deus, a gente vai na igreja, enfim, mas e como que fica o amor ao próximo? Será que a gente não está fazendo errado? Porque eu imagino que Deus ele também habita nas pessoas. Então, se você fala mal de uma pessoa e Deus habita nela, não preciso nem falar, né? Então, que a partir dessa semana que você possa olhar para as pessoas com mais amor, você peça a Deus para poder colocar no seu coração amor pelas pessoas, amor por você. Peça a Deus para poder fazer com que você, quando se olhar no espelho, você veja a mesma, você veja você da mesma forma que Deus te vê. Peça a Deus para poder te ajudar a enxergar em você o que Deus enxerga, da forma que Deus te olha. Comece a fazer mais as coisas com amor, o seu trabalho. A Bíblia diz: não faça o seu trabalho como se fosse para os homens. Faça o seu trabalho como se fosse para Deus. Ou seja, ame aquilo que você faz, independente do que seja. Amar é dar o seu melhor. Não importa se você é uma pessoa que talvez você trabalha na limpeza de uma empresa, você trabalha fazendo café, você trabalha como gerente, você é o dono. Faça tudo com amor. E principalmente, em primeiro lugar, dentro da sua casa. Você está amando o seu cônjuge, o seu marido, sua esposa, como Deus nos pede. Você está amando seus filhos como Deus nos pede. Como eu disse, amar é dar o seu melhor. A Bíblia diz: maridos, amem as suas esposas como eu amo a igreja. Será que você está fazendo isso? Que às vezes a gente está preparado para falar do outro, para poder falar dos erros dos outros, mas nós não conseguimos enxergar a trave que está nos nossos olhos. Então, antes da gente atirar a primeira pedra, a gente precisa olhar para a gente.
Então é uma mensagem que vale a pena a gente refletir. E lembre-se, não importa, nada mais importa do que, em primeiro lugar, a gente amar. Primeiro, Deus. Segundo, as pessoas como a nós mesmos. Devemos também amar a gente. E terceiro, as coisas que a gente faz. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, dá o curtir. Não sei se eu já falei. E comenta o que você achou, envia para mais pessoas. E que o amor de Deus possa entrar no seu coração e você possa ser uma pessoa transformada a partir daqui para frente. Até mais.